Os olhos dele, meu Deus, não consigo descrever. Parecia um olhar do mal, e o que aconteceu me deixa muito mal. Mal até hoje. Foi o meu filho, o garoto que segurava um urso de pelúcia, que quando virou adulto, se tornou um assassino. Olá, mundo, esse é o canal Você Questiona Isso e eu sou a Ilma Paula. Aqui contamos histórias reais, curiosidades que acontecem no mundo e você não sabia. Te convido a se inscrever, compartilhar e acessar o sininho das notificações. Shelley Liss nasceu em 1972 e logo no seu primeiro ano da faculdade, aos 18 anos, descobriu que estava grávida. Seu filho, chamado Derrick Campos, nasceu quando ela tinha 19 anos, no dia 13 de novembro de 91. Michelle sabia que a vida não seria fácil, pois ela seria uma mãe solteira. Quando Derrick tinha 7 semanas, ele ficou muito doente, com problemas respiratórios, devido a uma forte pneumonia, chegando ao ponto de ser transferido de hospital às pressas, com o uso de um helicóptero para Dallas, em Minnesota, em um trajeto que duraria mais de 2 horas. O médico avisou a mãe que não podia garantir que ele sobreviveria, pois o seu estado era muito grave, mas ele conseguiu. E ela prometeu a si mesma que faria dele o garoto mais feliz do mundo. Derrick teve uma infância comum, mas conforme crescia e conseguia se comunicar, ele passou a demonstrar comportamentos fora do normal. Seu temperamento era muito agressivo para uma criança e às vezes destrutivo. Uma certa vez, em um supermercado, na seção de brinquedos, Derrick se encantou por um pequeno caminhão e queria que a mãe levasse o brinquedo. "Ô mãe, eu quero esse brinquedo." "Você não precisa de mais um carrinho, meu filho. Está cheio de brinquedo lá em casa." O garoto olhou para a mãe com um olhar de ódio, que ela nunca tinha visto algo semelhante na vida. E ela, muito assustada, foi logo se explicando. "Olha, na verdade não temos dinheiro para comprar brinquedo. Hoje nós precisamos comprar comida, tudo bem?" Derrick simplesmente jogou o carrinho no chão e o pisoteou até destruí-lo completamente. Um flashback do momento em que ele quase perdeu a vida, quando ele era apenas um bebê, veio em sua mente e ela ficou em choque com toda a situação. Estava completamente perdida. Em casa, o comportamento dele era muito incomum. Ele não tocava na comida, só comia de garfo e faca, mesmo que a comida fosse batata frita ou pão. Os seus brinquedos também nunca eram tocados. Ele apenas os deixava arrumados em seu quarto e o máximo que ele fazia era olhar para eles. Derrick não interagia muito com as pessoas. Uma certa vez, quando uma amiga de Shelley foi visitá-la e levou seu filho, o garoto ficou brincando com Derrick. Num certo momento, ele pegou um dos brinquedos de Derrick, justo os que estavam organizados, e a reação dele, aos 7 anos, foi empurrar o garoto e depois chegou mais perto para bater. Shelley estava próxima e conseguiu separar antes que isso acontecesse. Nessa mesma época, ela também estava conhecendo um homem chamado Robert. A primeira vez que ela o trouxe para casa, algo estranho aconteceu. Ele era um homem muito alto astral e brincalhão, e ela esperava que ele fosse uma boa influência para o garoto. Assim que Robert chegou, Derrick olhou para ele com um olhar estranho, de maldade mesmo. Mas Robert levou na esportiva e foi alisar o cabelo do garoto. "Fala, garotão, como você tá? Tudo bem?" Derrick não se mexeu, apenas o olhava fixo. Robert começou a mexer mais no cabelo dele, como se estivesse procurando alguma coisa. E Shelley perguntou: "O que você está fazendo?" "Nada não, só vendo se acha o número 666 marcado em algum lugar." "Por que você disse isso?" "Meio que falei brincando, mas sei lá." Ele me olhou de uma forma muito estranha. Acho que ele não gostou de mim. Deve ser só isso. Ela só podia pensar que realmente tinha algo errado com seu filho e que ela não era a única pessoa a perceber isso. Tempos depois, Shelley acabou se casando com Robert e levando ele para morar em sua casa. Mas o que poderia ser algo bom acabou só piorando as coisas. A casa nunca teve regras e Derrick fazia o que queria. Com a presença de Robert, isso mudou. Na manhã de Natal, quando o garoto tinha mais ou menos 10 anos, Shelley tinha comprado um novo PlayStation que Derrick queria muito. E Robert fez um magnífico café da manhã para toda a família. Derrick acordou e foi correndo abrir os brinquedos. "Calma, antes de abrir os presentes, vamos comer primeiro." "Mas quero abrir os presentes agora." "Não, a gente come primeiro e depois você abre os presentes. Sente-se." Esse era um tipo de atitude que Shelley nunca teve. Ela não reclamou, sentiu que o Robert estava fazendo o que era certo.
Derek se sentou à mesa. Você não vai levantar da mesa até terminar de comer. Ele sentou-se, mas não comeu nada. Shelley e Robert terminaram e ele ficou lá, apenas sentado, olhando para o prato. Os dois saíram da mesa e começaram a limpar tudo e deixaram apenas o prato de Derek. Ele não saiu do lugar. O garoto ficou sentado o dia inteiro, até a hora de dormir. Derek simplesmente não comeu nada e parecia querer mostrar que, de alguma forma, ele sairia da mesa sem fazer o que o Robert mandou. No dia seguinte, quando Robert foi trabalhar, Shelley chamou o garoto para que juntos abrissem os presentes. Mas Derek, que parecia estar furioso por ter perdido a manhã de Natal, afinal, dia 26 não era mais um dia tão especial. Ele abriu seus presentes bem devagar, sem qualquer gosto por fazer aquilo. Assim que retirou o embrulho do videogame, ele viu a foto do PlayStation na caixa, abriu, pegou o aparelho, se levantou e jogou com toda a força no chão. Depois disso, ele se virou e voltou andando bem devagar para o seu quarto, deixando a mãe confusa e em prantos. Na adolescência, as discussões entre Robert e Derek se tornaram rotineiras. Eles nunca chegaram a se agredir fisicamente, mas o jeito que o garoto gritava e o provocava parecia que ele estava esperando que Robert fosse agredi-lo de volta. Derek sabia que, por ser menor de idade, uma agressão física do Robert contra ele poderia fazer com que ele denunciasse o padrasto e assim o colocasse atrás das grades. Ele já era esperto o suficiente para arquitetar esse tipo de coisa. Robert sabia muito bem que este era um limite que ele jamais poderia ultrapassar. Shelley se sentia perdida, apesar de todos os problemas. Ela amava seu único filho e o Robert não estava fazendo nada de errado. Ela também via nele a presença do pai que Derek nunca teve, além das atitudes que ela nunca conseguiu ter. Contudo, essa situação abalava aos poucos seu relacionamento. E por fim, eles acabaram se separando em 2009, quando Derek tinha 17 anos. Ele conheceu Macy, de 16 anos, e seu comportamento ficou diferente. Parecia muito melhor, ele passou a sorrir. Era bastante carinhoso e gentil. Se tornou mais comunicativo, mais aberto a receber ordens em casa. Definitivamente a garota completava o que faltava nele, mas infelizmente ela não conseguiu perceber que aquele comportamento não era uma mudança, mas sim apenas um estado momentâneo de felicidade. Já no primeiro ano de relacionamento, Derek falou para a mãe que Macy estava grávida. Shelley ficou muito feliz e sugeriu que ela fosse morar na casa deles, tendo em vista que ambos não tinham ainda nem terminado o colegial. Ao mesmo tempo, ela não queria deixar de estar perto do filho na fase aparentemente mais feliz da sua vida. A família parecia estar realmente unida e até adotaram uma cadela de raça, labrador, que eles passaram a chamar de Lucy. Quando Derek terminou a escola em 2010, aos 18 anos, o bebê nasceu e eles o chamaram de Gabriel. E no retorno às aulas, foi ele quem passou a cuidar do filho todo o tempo. Ele fazia comida, brincava, trocava as fraldas e fazia tudo muito bem. Só que essa situação trouxe de volta o temperamento do rapaz, que parecia estar apenas adormecido. De repente, ele passou a colocar regras na casa, das quais todos deveriam obedecer. Isso incluía limpezas, organização, alimentação, hora para assistir TV. Tudo tinha que ser do jeito dele. As cortinas da casa deveriam estar sempre fechadas. Quando a Shelley se levantava mais cedo, ela ia para a sala, abria as cortinas, iluminava o ambiente, mas assim que Derek acordava, ele ia e fechava tudo novamente. Depois que Macy terminou a escola, ela começou a trabalhar. O único momento em que ela era permitida sair de casa era somente para ir ao trabalho. Ela tinha hora de sair, hora de chegar. A distância da casa para o trabalho era calculada tanto na ida como na volta. E se ela atrasasse 1 minuto para retornar, ele ficava furioso. Onde você estava? Eu tive que ficar mais de 15 minutos no trabalho e eu perdi o transporte. Não importa. Diga a seu chefe que você tem um filho em casa. Você tem hora para voltar. No dia dessa discussão que aconteceu em 2011, ele já tinha 19 anos. Ele surtou, brigou com a namorada, brigou com a mãe, xingou as duas de patética e estúpidas. Shelley acreditou em suas palavras, pois nesse momento ela não tinha mais como reeducar o filho. O sentimento de falha como mãe a consumia. Com tudo isso em sua casa, ela percebeu que da parte de Derek não existia mais amor. Tudo estava sendo movido à base do controle e à base do sentimento de posse. Shelley começou a beber muito, mergulhava no álcool para tentar esquecer todos os problemas.
A bebida alcoólica era algo que estava com ela todos os dias, e em uma certa noite, quando ela foi na cozinha pegar mais uma bebida, ela viu o filho limpando uma arma do modelo AK-47. Ela não sabia da existência dessa arma e não fazia ideia como ele a conseguiu. Ela congelou, não falou nada e continuou em direção à geladeira. Respirava baixo para não demonstrar ao filho sua aflição. Quando se virou para sair da cozinha, Derek simplesmente estava com a arma apontada para ela. "Você tem medo de mim, mamãe?" Ela não conseguiu responder nada. "É melhor você dormir com os olhos bem abertos, porque no meio da madrugada eu posso aparecer no seu quarto e apertar a sua garganta." Shelley ficou paralisada, não conseguia falar nem andar. Assim que ele baixou a arma, ela saiu bem devagar. Foi para o quarto e a partir desse dia passou a ficar lá, trancada, pelo lado de dentro quase todo o tempo, evitando encontrar o próprio filho. Ela saía apenas para ir trabalhar e quando necessário. Shelley era agora praticamente uma prisioneira dentro da sua própria casa. No quarto ela passou a beber muito mais. Derek às vezes batia na porta perguntando coisas aleatórias, como onde estavam os papéis do seguro da casa, do seguro de vida dela, qual era a empresa, por que ele queria saber de tudo isso. Messi e Shelley chegaram até a conversar em como poderiam fazer para tirar ele da casa, mas nenhuma solução era encontrada. Qualquer atitude parecia colocar em perigo a vida delas e, ao mesmo tempo, elas não se sentiam seguras em sair, pois Derek as queria sob seu controle. Em certa ocasião, quando ele tinha 20 anos, Shelley ficou doente, foi internada e teve a vesícula retirada. Quando voltou para casa, Lucy, a cadela da família, não estava mais lá. "Cadê a Lucy?" Ele respondeu que um carro passou por cima dela, que ele chamou a polícia, mas eles disseram que era só uma cadela e que não podiam fazer nada. Levaram ela para o veterinário e lá ela morreu e foi cremada. "Joguei as cinzas fora, eu teria que gastar muito dinheiro para manter isso aqui em casa." O problema era que Lucy nunca saía de casa, principalmente correndo para a rua. Para Shelley, seu filho foi o responsável pela morte do animal. E ela, com medo, tentou transparecer que acreditava na história contada por ele. Messi também ficou chocada quando soube. Para ela, isso foi longe demais. No momento em que Derek não estava em casa, ela conversou com a sogra, dizendo que não podia mais morar lá. Ela se sentia ameaçada pelo próprio namorado. Disse que estava indo embora e que não levaria Gabriel, pois sabia que Derek iria até o fim do mundo atrás deles e poderia fazer algo de mal contra ela. Shelley não impediu e entendia perfeitamente sua decisão. Messi apenas pegou seu carro e foi embora. Shelley mais tarde teve que dizer ao Derek o que aconteceu. Ela esperava a pior reação dele, só que ele não fez nada. Apenas olhava fixamente para a mãe, sem demonstrar felicidade, tristeza, raiva ou medo. Apenas abaixou a cabeça e foi para o quarto. No dia 7 de setembro de 2012, Shelley, indo trabalhar, viu Derek na sala com todas as cortinas abertas, andando para frente e para trás, repetindo a mesma coisa diversas vezes. "Gabriel nunca vai chamar outro homem de pai." Ela saiu e o deixou lá sozinho com seus pensamentos. Ela estava preocupada, mas ao mesmo tempo perdida, pois não tinha qualquer controle da situação. Naquele ano, ela já tinha parado de beber e estava frequentando o encontro dos Alcoólicos Anônimos após o trabalho. E naquela noite não foi diferente. Quando voltou do encontro, Shelley viu o carro de Messi estacionado na sua porta, mas o carro de Derek não estava lá. Ela pensou por um momento que a garota veio visitar o filho, mas ao perceber que a porta estava aberta, sentiu que algo estava estranho. Ela entrou na casa e viu pegadas de sangue no chão. Começou a segui-las e até chegar no banheiro. A porta estava encostada, mas ela conseguiu ver o sangue passando por debaixo da porta. Mesmo tremendo de medo, ela tentou tomar coragem e abrir a porta. E viu uma cena que ela nunca imaginou que veria em sua vida. Messi estava na banheira com a garganta cortada. Shelley saiu correndo à procura do neto por toda a casa, enquanto ligava para o 911, mas ela não o encontrou. Enquanto a polícia não chegava, ela entrou em total desespero, imaginando que seu filho teria feito algo com o neto. Assim que a polícia chegou, ela só conseguia falar uma coisa: "Meu neto." Ela foi encaminhada para a delegacia e por todo o tempo chorava e implorava para que encontrasse seu filho, pois ela sabia que ele estava com o neto e isso precisava ser rápido, antes que fosse tarde demais. Assim, a polícia acionou o alerta e na madrugada seguinte, de 8 às 5 da manhã,
Em um hotel não muito longe, um funcionário reconheceu Derek e Gabriel. Enquanto davam entrada na hospedagem, o funcionário fez a melhor coisa que qualquer pessoa poderia fazer. Terminou o check-in como se não soubesse de nada e assim que Derek saiu com a chave do quarto, ele ligou para a polícia. Quase 10 minutos depois, o garoto foi resgatado sem qualquer lesão corporal. Derek foi preso e os sapatos que ele usava eram os mesmos das pegadas de sangue encontradas na casa hora antes. A faca do crime estava em seu carro durante todo esse tempo. Shelley não fazia ideia do que estava acontecendo. Para ela, a polícia ainda estava procurando por eles, até que o seu celular tocou. Mamãe, eu não queria que as coisas acontecessem assim. Eu só queria voltar no tempo para mudar o que eu fiz. Mas a vida não funciona assim. Eu te amo e amo meu filho também. Cuide bem do meu bebê. Shelley não conseguia acreditar nas palavras de arrependimento do seu filho. Além disso, essa foi a primeira vez que ela o ouviu dizer que a amava. Provavelmente uma atitude desesperada por ajuda. Não existiram muitas audiências, pois Derek todo o tempo se declarou culpado. Ainda em 2012, ele foi sentenciado à prisão perpétua com a possibilidade de condicional após 40 anos. Shelley conseguiu a guarda do neto Gabriel e a maternidade ainda a assusta. Ela sabe que o que houve com o filho não foi 100% culpa dela, pois o problema grave de pneumonia que o rapaz teve aos 2 meses de idade pode ter deixado sequelas. Hoje, quase 10 anos depois, Gabriel tem 12 anos e não apresenta qualquer semelhança temperamental com a de seu pai. Shelley sabia que muitos iriam julgá-la, mas ela decidiu agarrar essa nova chance materna, sendo para Gabriel a mãe que ela nunca conseguiu ser para o filho Derek. Vamos prestar atenção nos sinais e, independente de qualquer coisa, buscar ajuda, sempre. Obrigada por assistirem até aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.